alguns países por aí, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, né? E alguns lugares do estado do Brasil também, né? Dando estudo, pregando a palavra de Deus, né? É um parceiro nosso, um irmão nosso, né? E eu quero dizer, irmão, que não corram, sabe? Não corram. Às vezes acontece alguma coisinha assim, sabe, irmãos? Eu estava prestando atenção domingo lá na igreja, foi domingo? Foi domingo. Sabe, irmãos? Uma pessoa, né, estava muito carregada, muito, sabe? E ela caiu lá, né? Eu vi a maioria das pessoas correndo, saindo correndo. Não pode, irmãos, fazer isso, viu? Não pode fazer isso. Não corram. Não corram. Pastor, posso só contar um pouquinho do testemunho dela? A senhora lá? Pode contar um pouquinho. É que aquela moça lá, a Sandra e a filha dela, moraram 5 anos do lado da nossa casa. E aí uma família lá, turbulenta e tal, brigava o marido e tal. Eles eram de São Paulo, resolveram voltar. E aí lá eles estão morando lá e tal, se separaram, chegaram a se separar. E aí, de vez em quando eles ligavam, ela sempre ligou pra minha esposa, conversava e tal, contando as lutas e tal. Isso. Aí resolveu vir convidar a Natália. A filha dela fazia que queria ver a Natália, há muito tempo que não via, queria. Aí levou a Natália, veio buscar a Natália e levou a Natália, passou uma semana lá, minha filha. E aí depois não deu pra gente ir buscar ela, a gente deu o dinheiro pra ela vir trazer. E aí ela chegou aí, ficou no sábado conosco, e a gente chamou pra ela ir na igreja com a gente. E ela tá sofrendo de uma opressão muito grande, né? E aí ela inventou, o inimigo colocou uma dor de estômago nela e tal, ela acabou não indo. Beleza. Então quando ela disse, eu vou embora domingo. Tudo bem. Quando eu fui passando o dia, não, daqui a pouco eu vou. Aí até que ligou na rodoviária e marcou pra tardezinha, 6 horas. E aí eu coloquei eles no carro, ela no carro. Quando chegamos lá na rodoviária, a lotação estava lotada, não dava para ela ir naquele dia. Aí nós retornamos com ela, aí era o trabalhar de Deus, ninguém entendia, ninguém sabia. E aí ela acabou indo conosco para a igreja, para receber aquela liberação que ela recebeu. Então Deus trabalha assim, a gente acha que quer fugir, mas Deus sabia o que queria fazer na vida dela. E ela ficou muito contente para casa, e agora na frente ela disse que vai realmente se firmar mais no caminho do Senhor. Então, irmão, é assim que Deus faz. Então, às vezes, tem pessoas, tem uma moça, eu não sei se ela está aqui, cadê? A Cida não veio? Sabe, irmãos? Ela era muito perturbada, né? A gente orando, buscando, a igreja buscando, ela foi liberta. E às vezes você está orando, às vezes o poder de Deus é tão grande, a pessoa não aguenta, né? E às vezes a pessoa pensa que está cheia de demônio, e não é. Você está entendendo? Então, mas no caso da domingo, né, irmãos? Estava muito carregada, ela estava muito, sabe? Então, nós não devemos correr. A igreja, sabe, irmão? Pessoas não podem sair fora. Não pode, tem que estar lá, né, Léo? Todo mundo gritando, clamando, estendendo as suas mãos para que aquela pessoa seja liberta assim como ela foi liberta. Amém, irmão? Amém. Agora eu vou pedir para o nosso diácono Daniel fazer essa oração para nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Fazer nossa oração. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilha. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai. Já louvamos, já exaltamos o Teu santo nome, meu Pai. Agora venhamos à Tua presença, Senhor, como meninos, para que Tu, Senhor, venha nos ensinar, venha, Senhor, trazer mais uma porção da Tua palavra, Senhor, para nosso coração, meu Pai. Venha abençoar, venha quebrar as barreiras, venha quebrar os laços, meu Pai. Que não haja impedimento, Senhor, entre nós, Senhor, e a Tua face. Que o Teu vaso venha ser canal de bênção nessa noite, meu Pai. E venha abençoar, trazendo a Tua palavra a cada coração, a cada vida, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, certo da Tua resposta. Amém. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa antes do irmão. Pode vir aqui. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Ó, irmãos, essa casa aqui, irmãos, viu? Ela está cheia da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Ela está cheia.
Então, irmão, se o irmão, quando o irmão terminar a pregação, chamar alguém, não tenha medo, venha, para você receber a bênção de Deus. Porque essa casa, ela está carregada com a graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? São todos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos reunidos nesta noite. Que Deus venha abençoar todos. É muito importante este culto doméstico. Que Deus venha abençoar a família, todos os membros. E eu tenho certeza que a misericórdia de Deus é convosco. Comentando seja aqui alguns 50 de pé. Abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro do Evangelho. Escreveu segundo João, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 11, uma passagem muito conhecida, a ressurreição de Lázaro, capítulo de número 11 e versículo 38 a seguir. Evangelho de João, Novo Testamento, o quarto livro, capítulo 11, versículo 38 a seguir. Desde já eu louvo e agradeço a Deus pela bondade, misericórdia, fidelidade, pelo teu amor. E também eu quero pedir perdão aos irmãos, porque todo ministro, sempre tem uma lutinha. Saí um pouco mais cedo hoje do serviço, assim, agora tomo um banho, coloco o terninho e vamos embora. Era 6h15, estava tudo pronto, eu falei, Thaís, vamos. A hora que eu peguei a chave do carro para ligar, nem partida, pastor. Falei, meu Deus do céu, falei, Senhor, o que vai acontecer? Aí vai, chama meu irmão Lucas, pensei que era o alarme do carro e não pega. Chama o mecânico que morava na esquina, não pega. Falei, Senhor, se não for com esse carro, eu vou de Del Rey, mas eu vou de qualquer jeito. Aí até isso eu dei assim, eu não vou com esse carro não. Falei, meu Deus do céu, Deus me deu uma paciência, irmãos. Às vezes na luta, na tribulação, eu tenho aprendido muito. Não adianta a gente desesperar, ter paciência. Aí passou-se as horas, 7h05, falei, Senhor, eu preciso, pai. Aí eu falei, Thaís, vamos. Eu ia com o Del Rey, realmente. Mas aí o mecânico, inclusive meu primo, falou, não, vá com o meu carro, eu já devia ter falado antes com você. Só empresta a bateria do teu, que o meu tá meio ruim. Falei, amém. Fui, abasteci o carro, eu peço perdão ao pastor, por isso que atrasamos, saímos das 7h05, 7h10 do posto. Mas eu tenho certeza, irmãos, que as lutas, elas não podem nos afastar do amor de Deus. As dificuldades não é motivo para a gente deixar de adorar a Deus. Às vezes, passamos por dificuldades. Às vezes, Deus até mesmo prova a nossa fé, realmente, se a gente adora Ele em espírito e em verdade. Mas eu louvo a Deus por chegar perfeitamente aqui nesta noite. E eu tenho a certeza que há uma vitória de Deus para cada um de nós. Todos acharam? Digo amém? Amém. Estarei lendo. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você crer, você verá a glória de Deus, o poder do glorioso Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrole a sacha e deixe que ele venha para cá. Aquele que come a ceia tem o seu assento, cujo para se assentar. Meus irmãos, esta passagem, ela é muito simples, mas na qual Jesus, ele estava fazendo a missão em Jerusalém. E Lázaro, sua irmã Marta e Maria, moravam numa aldeia chamada Betânia, uma pequena terra, aonde Jesus, quando ele estava atribulado, estava passando por perseguições, ele ia até em Betânia, porque em Betânia ele achava refrigério na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas porém o texto diz que Lázaro, ele estava enfermo, mas quando alguns discípulos anunciaram a mensagem a Jesus, ele estava fazendo a obra de Deus e disse, não, esta enfermidade não é para a morte, mas sim
para que a glória de Deus seja revelada. Então passou-se alguns dias e Jesus recebeu a notícia: Jesus, Lázaro, o teu amigo, ele está morto. Então Jesus disse: vamos descer até Betânia. Então, cerca de 3 quilômetros, ele saiu, se locomoveu de Jerusalém e foi até a cidade de Betânia. Quando ele chegou até lá, ele encontrou um clima meio de tristeza, meio melancólico, onde havia choro, lágrima. Então o texto registra que quando Jesus ele olha para aquela situação, ele se comove, e a Bíblia registra que Jesus chora literalmente, ele derrama as lágrimas nos teus olhos, se comovendo com aquele tamanha tristeza, porque Lázaro era amigo íntimo dele. Betânia era a cidade a qual ele se sentia bem, ele tinha ali repouso, ali ele descansava. Então Jesus, chorando, ele disse: aonde está o túmulo? Aonde está o morto? Então levaram ele até o túmulo, mas isso diz o texto que Marta era mais preocupada com a ver, mas Maria, ela dava mais crédito à palavra de Deus, ela prestava mais atenção, ouvia mais a Deus. Mas porém, quando ele chegou, Maria viu: Jesus, vem aí. E Jesus, ela disse: Jesus, se tu estivesse aqui, eu tenho a certeza que Lázaro, ele não havia morrido. Mas porém Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. A primeira importância para que um milagre aconteça na minha e na tua vida, tem que crer, tem que acreditar. Paulo escreve ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a gente tem que ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim a convicção do fato que nela esperam. Ou seja, a gente tem que acreditar mesmo que a gente não enxergue. Ou seja, o evangelista Mateus escreve umas parábolas dizendo que a nossa fé tem que ser como ou semelhante ao grão de mostarda. Ou seja, porque a mostarda que a Bíblia fala era a mostarda negra, a menor semente que existe na face da terra. No entanto, uma vez semeada na terra, ela cresce uma linda árvore de 4 a 5 metros de altura e gera milhares e milhares de frutos, aonde os pássaros faz ninho, repouso. Mas este tipo de fé é progressiva, porque alguns cometem erro, diz que a fé é do tamanho do grão de mostarda. Não, ela não é comparativa, não é igual, mas é sim, é como, ou semelhante. Ou seja, a nossa fé, meus irmãos, ela tem que ser progressiva. Ou seja, a cada dia ela tem que ser alimentada, ela tem que criar raiz, tem que criar caule, tem que criar troncos, tem que criar folhas, tem que gerar fruto. Ou seja, a nossa fé, cada dia tem que crescer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Jesus ele chega naquela situação, eu posso imaginar a pedra tampando o túmulo de Lázaro, e ali muitos chorando, muitos murmurando: aí tá vendo, Jesus atrasou. Não, Jesus ele é perfeito, ele não adianta, ele não atrasa, ele age na hora certa, no momento exato. Então, meus irmãos, não adianta a gente querer questionar, não adianta a gente querer debater com Deus, não, porque Deus ele vai agir na minha e na tua vida, é no momento exato, no momento certo. O que ele quer é que a gente busque ele, adore a ele e tenha fé e certeza da vitória. Então, quando ele chega, ele olha para aquele túmulo e diz: tire a pedra. Mas porém a multidão dizia: já faz 4 dias, porque havia ali uma regra, um paradigma que os judeus ele tinha consigo, que até 3 dias a alma poderia voltar até o corpo e o corpo ressuscitar. Mas Jesus ele não é limitado à lei humana, à lei da física, à lei da matemática, à lei da ciência, não, porque Jesus ele sabia, porque haveria coisa alguma impossível a Deus, mas Jesus sabia: não, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Para que o milagre aconteça, você tem que crer. Você tem que acreditar. Ainda que passou 4 dias, o corpo já estava em estado de decomposição, porque a própria medicina diz que 3 dias o corpo ainda está completo, mas a partir do 4 dias começa a se